Quero deixar registrado aqui a nossa indignação com o que está acontecendo no Brasil nessa época de pré-eleição. As eleições ocorrerão no dia 2 de outubro e é lamentável que todo o aparelhamento, toda a armação da esquerda está de maneira escancarada lutando contra o povo, contra uma nação, contra a maioria de um povo que não deseja a manutenção daquilo que foi feito no passado recente. Então, isto que eu quero falar aqui, eu gostaria que ficasse bem gravado, que você colocasse na sua cabeça, para que você também se indigne e se revolte contra toda a ação que está sendo orquestrada contra a maioria do povo que sofre e que sempre foi iludido pelas televisões, que nas transmissões dos principais campeonatos, ou nas decisões de campeonatos de futebol, faziam com que o povo ficasse entorpecido enquanto os políticos tomavam as decisões favoráveis a uma minoria e destruindo a grande maioria que sempre foi a doadora de sangue para esses políticos e para esses que sempre estiveram no poder. Pois bem, eu relutei muito em estar gravando esse vídeo, até porque eu sempre pensei que como cristão eu não poderia passar certas linhas, mas eu descobri que estava equivocado. Se eu sou cidadão do céu, e realmente sou, eu vivo na terra. E as decisões que são tomadas aqui na terra afetam diretamente a minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, o futuro dos seus filhos. E é por isso mesmo que nós estamos nesse mar de sujeira, de lama, que nós estamos tentando a duras penas sair dele. Preste atenção, apoiar governos justos é fazer a obra de Deus. Quando você vê um governo que é justo para o povo, que tenta tirar a carga, a sobrecarga sobre o povo, fazendo com que esse povo tenha condições de viver em condições satisfatórias, tendo saúde, tendo segurança, tendo respeito, Então você tem que apoiar isso. Você tem que apoiar um governo que traz benefícios, dá condições das pessoas trabalharem, de estudarem, evoluírem, crescerem na vida. Tem que apoiar isso, porque isso é de Deus. Deus não criou o homem para viver debaixo do chicote de Faraó. Não, o Brasil está no chicote de Faraó desde a sua descoberta. E estamos tentando sair agora. Deus levanta um Moisés aí, mas Faraó parece que se multiplica de uma forma terrível para fazer com que o povo não saia do cativeiro, não saia da olaria. Então nós temos que apoiar governos justos. E esse governo que está aí é um governo justo. Outra coisa que, como cristão, nós temos a obrigação de fazer: condenar os maus feitos de governos. Preste atenção nisso. Condenar os maus feitos de governos é também fazer a obra de Deus. Condenar os roubos, condenar os desvios de dinheiro, condenar a locupletação do dinheiro público, condenar as ações maquiavélicas para destruir a nação, para tirar do nosso povo, para alimentar outros povos que estão sendo oprimidos, alimentar governos que oprimem outros povos, conforme nós sabemos que sempre aconteceu. É também fazer a obra de Deus, porque nós temos a obrigação de nos opor a tudo que é errado. É diferente. No passado eu pensava, mas Roma dominava na época de Jesus e Jesus não fez nada. Foi uma situação diferente. Foi uma situação que Deus preparou para aquele momento, para que aquelas pessoas ali passassem por um tratamento, para que adviesse o Messias e tirasse eles desse cativeiro. Nós hoje nós não estamos mais sob Roma, nós estamos sob o inferno diretamente. É o inferno que tem manipulado o Brasil através de juízes, do ex-presidente, que veio do Líbano, um ex-presidente que veio do Líbano, que nada tira do meu entendimento, que é um satanista que coloca outro satanista que atualmente dirige o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso está ocorrendo e nós precisamos denunciar isso. Então, combater a injustiça é agradar aquele que é a nossa justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus Cristo é o justo.
Jesus Cristo é a síntese da justiça. O que é a justiça? A justiça é o equilíbrio, a justiça é a paz, a justiça ela traz contentamento, a justiça ela retira a opressão de sobre aqueles que estão morrendo sobre a mesma. Então Jesus Cristo é a justiça, ele produz aquilo que pode ser chamado de justiça, ele é a própria justiça. Em Jesus não há opressão, em Jesus não há morte, em Jesus não há destruição. E o que nós vemos hoje no Brasil é uma opressão. Até recentemente, o povo sofrendo amargamente debaixo de um jugo opressor. Tudo caro, tudo difícil, tudo... Olha, eu moro fora do país, mas eu quero te dizer uma coisa. Muitos que estão fora do país, vendo seus pais morrerem e eles estando longe, muitos casamentos foram destruídos porque o marido não voltou mais, porque não pode sair. E se ele sair, ele não tem como manter a família que está lá. Filhos que cresceram com seus pais fora, né? Tudo isso porque o sujeito teve que sair do país que não deu oportunidade para ele e viver de forma clandestina, muitas vezes ilegal, num outro país, para poder dar o mínimo de dignidade e formar um filho e botar comida na mesa da sua família. Então isso tudo aconteceu, tudo isso ocorreu, tudo isso tem sido uma presente da vida do imigrante que sofre longe dos seus familiares porque eles foram empurrados por causa daqueles que tiraram os seus direitos, né? Roubaram os seus direitos. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então essas pessoas que estão fora do país hoje, eles gostariam de voltar. Eles gostariam de estar junto da nação novamente, para que eles pudessem conviver com seus familiares, ser felizes com seus familiares, desfrutar de uma casa própria, desfrutar de trabalho digno, desfrutar de educação para os seus filhos, de segurança para sua casa. É isso. E as pessoas estão fora do país porque não deram condições para que ele fosse feliz no seu próprio país. Então combater a injustiça também é agradar a Deus, que é a nossa justiça. Outro ponto, Mardoqueu, lembra dele, do livro de Esther, o tio de Esther? Esse homem não se calou diante da injustiça política de Amã, que era chegado do rei. E ele era chegado do rei, fazia uma política de intriga contra os judeus. Mas Mardoqueu se levantou, foi lá e Deus usou aquela ação de Mardoqueu para libertar o povo. Nós temos que entender que a covardia, a negligência, a omissão não faz parte da vida do cristão. Muitos líderes evangélicos que se dizem justos, que o crente não pode se meter em assuntos seculares. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos no mundo secular, nós oramos, né? Oramos, mas nós temos que agir. Nós somos sal e luz da terra. E se esse sal, que eu e você dizemos que somos, e não acabar com essa ferida, não desinfectar essa ferida, esse sal não é sal. Esse sal é ferida. Então eu gostaria que você entendesse que se o seu líder, se o seu pastor, o seu padre, seja lá o que for, se ele não condena a injustiça, se ele não combate a injustiça, se ele está dizendo que as coisas que importam é as coisas do céu, ele não está errado não, mas ele está com meia verdade. Porque você tem que ser sal no lugar que você está. Você não vai ser sal no céu, você vai ser sal na terra. Então precisa ter atenção com relação a isso. Se o Brasil, preste atenção, povo de Deus, se o Brasil for tomado pelos criminosos, nós não teremos mais nenhuma chance. Nós não teremos mais nenhuma chance. Se os criminosos do STF, se os criminosos do PT, se os criminosos dos partidos de esquerda, se os criminosos dos comunistas assassinos que mataram milhões de pessoas através da história tomarem o Brasil de assalto, já não há esperança. Agora, Deus vai agir? Deus está agindo.
Deus está tão agindo que Deus colocou um presidente no Brasil para que nós pudéssemos acordar. Será que você não vai tomar uma posição aí? Será que você não vai se levantar, encher o coração de esperança e falar, não, eu vou lutar para que o futuro da nossa nação seja um futuro glorioso, um futuro onde nós iremos honrar, adorar, orar, buscar a Deus acima de todas as coisas, a fim de que tenhamos um tempo de paz. É isso que nós precisamos. Agora, eu quero dizer uma coisa, não pense que Deus vai dar prosperidade para eu e você termos liberdade para pecar. Depois que Deus trouxer a bênção, depois que Deus trouxer a paz, depois que Deus trouxer a prosperidade, nós não poderemos esquecer de Deus. Nós não vamos fazer como Israel fez, porque Israel, diante dos seus inimigos, clamava a Deus. Mas depois que Deus os entregava os inimigos a Israel, Israel então fazia alianças espúrias, se envolvia com o povo derrotado, se prostituía e adorava os seus deuses. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos buscar a Deus e vamos servir a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas precisamos entender que o que Deus está fazendo agora é nos dando a oportunidade, colocando um homem como Bolsonaro e homens como Paulo Guedes, como outros que foram, que Deus está usando. Deus usa homens sábios, inteligentes, capazes. Né? Deus usou homens sábios no passado que nem crente eram para poder fazer a Arca da Aliança lá, para poder fazer, e me esqueço agora, não sei se é Oliabe, né? Teve um que foi lá e fez a arte que ia na arca, né? Os objetos de ouro, né? Deus usa homens, porque é ele que capacita. Deus só não capacita para o roubo, porque isso quem faz é o diabo. Então essas pessoas que estão hoje roubando a nação, estão vindos diretamente do inferno e nós não vamos aceitar isso. Deus seja com a nação brasileira, Deus seja comigo, Deus seja com você, em nome de Jesus. Só falta atitude, e essa atitude nós vamos tomar. E tem outra, presidente Bolsonaro. Eu quero te dizer uma coisa, não se acovarde, que essa palavra... Olha, deixa aqui, ó. O atual governo já deve ter preparado em vídeos documentários todas as ações inconstitucionais tomadas pela Suprema Corte para denunciar ao mundo quando o governo der voz de prisão através das Forças Armadas aos ministros do Supremo em caso de fraude nas urnas. Então tudo deve estar documentado. Olha, as atitudes estão sendo tomadas por causa disso, que esse povo vem tomando contra a nação, jogando fora das quatro linhas há muito tempo. Então agora foi o ápice, a gota d'água. E não adianta país nenhum tentar influenciar o Brasil, que eles cuidem da sua própria casa, porque da nossa cuidamos nós. O governo não pode se acovardar. Um abraço e que Deus seja conosco. Em nome de Jesus.